Pessoal, então vamos dar início aqui à gravação do nosso terceiro e último vídeo que diz respeito ao modelo de petição inicial por nós proposto. Temos outros vídeos sobre petição inicial, como o rascunhando a petição inicial, onde a gente apresenta o rascunho da petição inicial, antes de passar para esse vídeo, que seria o momento da redação da petição inicial. Então, antes de fazer a redação, você faz o rascunho. Então, temos outros vídeos nesse sentido. Temos também vídeos, ou um vídeo, na verdade, sobre redação jurídica. Todos eles vão estar colocados aqui na playlist. E esse é o terceiro vídeo, não da playlist, é o terceiro vídeo de um tema chamado modelo de petição inicial. De forma muito clara, vocês vão identificar aí na nossa playlist aí no YouTube. Vamos, então, continuar com a mesma metodologia, onde a gente duplica a tela aqui para nós e vocês vão passar a acompanhar comigo em um arquivo Word, onde a gente vai buscar esses modelos, essas possibilidades de redação jurídica. Então, eu tenho, voltando aqui, a petição inicial sendo dividida em 4 partes: preâmbulo, desenvolvimento, conclusão e fechamento. Fechamento e conclusão vai ser feito nesse vídeo agora. Vídeo 1, tratamos de preâmbulo. Vídeo 2, tratamos de desenvolvimento. E já dissemos a todos que o que está aqui no canto direito, em grifo, seja vermelho ou seja amarelo, é só mesmo para a gente orientar de forma didática os capítulos e as partes da nossa petição. Então, nós temos aqui qualificação do autor, nome da ação, qualificação do réu, enfim, isso tudo já foi objeto de vídeo anterior. Desenvolvimento aqui da causa de pedir e as suas possibilidades de capítulos, todos eles aqui. E agora, então, chegamos na terceira parte e vamos concluir, e vamos chegar na quarta parte também da petição. Então, eu tenho aqui dos pedidos e requerimentos. Aqui nós vamos fazer o seguinte: do lado direito também está grifado aquilo que eu estou dizendo, e aqui, então, eu tenho algumas variáveis de redação. Veja bem, se eu estou pensando em justiça gratuita, sim ou não. Se eu estiver pensando em justiça gratuita, eu tenho essas duas redações, quando eu trago aqui que o autor não tem condições de arcar com as custas do processo e etc., conforme o artigo 98 do Código de Processo Civil, então ele requer, detalhe, dos pedidos e requerimentos, eu gosto muito de colocar aqui, diante o exposto, pede, não. Diante do exposto, requer, não. Eu coloco aqui diante do exposto. E depois, cada um, eu venho separado com o primeiro verbo, requer ou pede, pedir. Então, aqui no caso de justiça gratuita é requerimento, pois diz respeito a questões processuais, o pedido diz respeito ao mérito da ação. Então, aqui, questões processuais é requerimento e pedido diz respeito ao mérito da ação. A OAB, a título de informação, nesse momento que nós estamos aqui em 2020, eles não estão cobrando a diferenciação de pedidos e requerimentos, a terminologia, mas não custa saber, não custa a gente aplicar a técnica. Então, a gente tem aqui, requer a justiça gratuita, autor, pessoa física. O autor não tem condições de arcar com as despesas do processo, conforme declaração em anexo, é um requisito para o requerimento, a declaração em anexo de hipossuficiência financeira, sem prejuízo do seu sustento e da sua família. Isso é para a pessoa física, conforme o artigo 98 do CPC. Agora, se eu tiver pedindo a justiça gratuita para a pessoa jurídica, requer de novo, a pessoa jurídica não tem condições de arcar com as despesas e honorários de advogado, sem prejuízo da sua família? Não, PJ não tem família, mesmo que, a gente sabe que às vezes tem uma confusão patrimonial, mas enfim, sem prejuízo de equilíbrio financeiro da empresa. É a empresa que está pedindo a justiça gratuita, requerendo a justiça gratuita, conforme documentação em anexo. Inclusive, nesse caso, óbvio, traga para mim o balanço contábil do último ano, pelo menos, tá ok? Paulo, não é caso de requerimento de justiça gratuita. Então, se não é caso de não é caso de requerimento de justiça gratuita, você necessariamente tem que juntar um documento. É um documento indispensável, inclusive, nos termos do artigo 320. O artigo 320 traz para nós aqui a título de revisão. Me permitam, fazer aqui nesse momento com vocês, artigo 320 aqui do CPC. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação
E o 321 diz que se não cumprir os requisitos do 319 e do 320, o juiz vai mandar o quê? Vai mandar emendar a petição inicial aqui, ó, emendar ou complete a petição inicial. Então, eu tenho que cumprir aqui a juntada de documentos indispensáveis. Quais são os documentos indispensáveis? Cada caso vai me dizer. Se eu tiver uma ação de divórcio, por exemplo, é indispensável que eu junte a certidão de casamento. Se eu tiver uma ação petitória buscando a posse da propriedade do meu imóvel, artigo 1228 do Código Civil, eu tenho que juntar a matrícula do imóvel, que é como eu comprovo a propriedade. Então, alguns atos jurídicos, eles são solenes, e esses atos jurídicos só se perfazem, só existem no mundo jurídico mediante alguma solenidade prescrita em lei. Então, se você não trouxer para mim a comprovação dessa solenidade, o ato não existe. Se o ato não existe, eu vou pedir para você emendar a petição inicial, para me dizer, a princípio, que esse ato existe. Esses são os documentos indispensáveis na sua modalidade substancial, pois dizem respeito à substância do próprio ato. E tenho também os indispensáveis essenciais, que, se não forem juntados, também vão ensejar aqui a emenda da petição inicial. Só que esses estão vinculados ao processo, como, por exemplo, todos os documentos do autor, como, por exemplo, a procuração para o advogado, como, por exemplo, aqui, o pagamento, a guia que comprova o pagamento das custas iniciais daquele respectivo processo. Esses são documentos indispensáveis na modalidade do artigo 320, porém, a subclassificação de essenciais para o bom desenvolvimento do processo. Agora, lembrando que os documentos indispensáveis, então, eles podem ser ali substanciais ou essenciais, esses vão ensejar aqui a emenda da petição inicial. Agora, se for indispensável na categoria ou na classificação de fundamentais para o autor provar aquilo que ele alega, esses eu não vou aplicar o 321, caso não venham na petição inicial, pois esses são de responsabilidade do autor trazê-los agora na petição inicial, sob pena de preclusão da produção probatória, produção de prova documental, o momento dela é na petição inicial. Mas esses eu não estou dizendo aqui, que são indispensáveis com a consequência do artigo 321. Voltando aqui para a nossa petição, anexo apresenta o comprovante de pagamento das custas iniciais do processo. Ou seja, aqui, logo no início da conclusão dos pedidos e requerimentos, ou você requer a justiça gratuita, ou você junta em anexo um documento cujo qual se chama guia de pagamento das custas processuais iniciais, ok? Necessariamente você vai ter que juntar aqui para mim. Então, item 1 dos pedidos e requerimentos diz respeito à justiça gratuita. Pode ser que eu tenha prioridade de tramitação. Se eu tiver prioridade de tramitação, é aqui, então, que eu já tenho que fazer um requerimento. É processual, não é mérito da ação. Então, requer, por ser o autor uma pessoa idosa, então, aqui com mais de 60 anos, o Estatuto do Idoso me traz aí, então, esse benefício a ele, bem como o Código de Processo Civil, conforme documentação em anexa. Qual que é essa documentação em anexa? Carteira de identidade comprova a idade do autor, né? Já tinha que estar lá. Paulo, mas ele tem mais de 80, então a redação é diferente. Requer, por ser o autor pessoa idosa, com mais de 80 anos, a prioridade especial de tramitação do parágrafo 5º do artigo 71 do Estatuto do Idoso, conforme documentação em anexa. Paulo, pessoa tem doença grave, então o CPC traz para mim no 1048, inciso 1, que ele também terá prioridade de tramitação. Então, aqui, se for uma dessas pessoas, traga para mim o aviso, né, de que ele se enquadra em um desses termos, e traga para mim, então, aqui no seu item 2 da sua petição, na parte de conclusão, essa prioridade de tramitação. Paulo, não tem prioridade de tramitação. Ué, irmão, se não tem, você deleta. Né? Se não tem, você deleta. Então, eu já entraria aqui, justiça gratuita, e já entraria aqui na tutela provisória, tá ok? Então, eu tenho aqui prioridade de tramitação aqui.
Ficou uma para trás aqui, que é do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também está aqui prevista no Código de Processo Civil, né? Então, temos também mais uma possibilidade. Então, não são 3, são 4 possibilidades, tá ok? Superada a prioridade de tramitação, eu entro então. É caso de tutela provisória? Se a resposta for sim, é aqui agora, pois eu estou fazendo em sede de liminar. Antes de citar o réu, eu quero que o magistrado, então, analise. Então, eu não estou nem ainda no requerimento de citação do réu. Antes de citar o réu, eu entro com esse requerimento de tutela provisória. Então, eu coloco aqui, requer seja concedida a tutela provisória de urgência liminar, posto que estão presentes os pressupostos do artigo 300, né? Para o quê? Aí traz para mim, qual que é a tutela que você quer específica aqui? Você tem que falar. Para tornar inalienável um patrimônio X do réu, sob pena aí de termos frustrada uma possível fase de cumprimento de sentença, para fazer a busca e apreensão de um documento pessoa, para já tirar o nome do autor do SPC, enfim, você vai ter que ver o caso concreto, né? Intimando o réu, se caso tenha que ser ele para cumprir essa tutela provisória, então, intime-se o réu para, desde logo, pagar R$1.000 a títulos de alimentos provisórios ao autor. É o réu que tem que pagar, né? Ou então, intime o terceiro, o patrão do réu, para que ele já desconte na folha de pagamento desse réu, esses R$1.000, e já deposite na conta do autor. Então, pode ser que seja o réu a ser intimado para cumprir essa tutela provisória, ou pode ser uma terceira pessoa. Intime-se o órgão que restringiu o nome do indivíduo no SPC, por exemplo, né? Para que já tire. Eu não preciso intimar a loja específica, o comerciante específico, o banco específico, para tirar o nome do SPC do cliente, no caso, o autor da ação. Já posso, então, intimar a terceira pessoa, tá ok? Inclusive com multa diária. Então, ficaria aqui, requer seja concedida a tutela provisória para o que for, né? Intimando o réu ou o terceiro para o cumprimento da ordem, no prazo que Vossa Excelência determinar, sob pena de multa diária a ser estipulada por Vossa Excelência, nos termos aí do 536, parágrafo 1º, e 537 do Código de Processo Civil. Tenho aqui também, se for o caso de tutela de evidência, mesma redação agora nesse momento, né? Eu só mudou aqui a ideia de tutela de urgência liminar ou tutela de evidência liminar, mas aqui agora elas ficaram semelhantes à redação. A fundamentação também muda, óbvio, né? 300 na de urgência, 311 na de evidência. Tudo bem, tenho aqui então a tutela provisória redacionada para vocês. Ótimo, Paulo, agora é a hora de citar o réu. O Código de Processo Civil não traz como requisito o requerimento de citação do réu, mas ele traz lá no 319, inciso 7, a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação e ou mediação, né? Na verdade, conciliação ou mediação. Ok, então se eu vou ter que fazer essa opção, eu já tenho uma redação pronta aqui, onde eu peço, na verdade, eu faço requerimento de citação do réu para comparecer à audiência. Então, eu já juntei aqui o útil ao agradável. Ficou bom assim, no meu entender. Então, citação do réu para que comparecer ou não a uma audiência de conciliação ou de mediação. Vamos lá. Requer a citação do réu para o comparecimento na audiência de autocomposição, a ser designada nos termos do artigo 319, inciso 7, audiência essa que está prevista no 334 do CPC. Autocomposição é gênero, né? Então, aqui eu estou trazendo aqui a modalidade, que é as partes vão chegar a um acordo por meio de um instrumento, de uma técnica, que pode ser conciliação ou mediação. Então, aqui eu coloquei de forma genérica, mas eu poderia especificar, se for causas de família, por exemplo, a audiência é de mediação, pois as partes possuem vínculo anterior ao litígio, à ação. Se for de conciliação, acidente de trânsito, por exemplo, a conciliação, as partes não têm relação jurídica. Isso tudo conforme o regramento específico, parte geral do Código de Processo Civil. Requer aí a citação do réu, oportunidade em que informa o autor, nos termos do 319, inciso 7, que não tem interesse para a realização da autocomposição. Um detalhe, posso escolher livremente aqui, na peça simulada da OAB, a opção da audiência
ou a opção da não realização da audiência? Posso eu brincar de escolher? Não. A regra desse Código de Processo Civil é que as partes cooperem com o judiciário e vice-versa, no princípio aí da mais pura boa-fé, para que a gente possa ter aí a rápida solução dos litígios da melhor forma possível. E a melhor forma e mais rápida seria a autocomposição nessa audiência, no início do processo. Sendo assim, a regra é que você requeira a realização da audiência. Então, você vai requerer a realização da audiência, que seria esta primeira redação aqui. Paulo, mas o casinho prático que a OAB me trouxe simulado diz que o autor não quer a autocomposição, ou é que ele não quer nem ver a cara do réu, porque ele tem ódio do réu, etc, etc, etc. Vai, se o caso narra que ele tem ódio do réu, não quer nem ver a cara do réu, etc, 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 de forma implícita, o casinho te trouxe uma informação. Ele não quer participar dessa audiência. Aí, então, sim, você tem dados, no caso, para trazer essa segunda opção, de que ele não quer aí a realização da audiência, ok? Então, fica aí uma mensagem para vocês. E se for causas de família, não tem a opção. Causas de família, sempre teremos audiência de mediação, e aí não é conforme o artigo 334 ou 319. É rito especial, segundo o artigo 694 do CPC. Então, mudou aí a redação no que diz respeito ao dispositivo legal e à obrigatoriedade. Aqui você não tem a opção de dizer, não quero mais ver minha futura ex-cônjuge. Você vai ter que sentar na frente dela, ok? Naquela audiência de conciliação, nem que seja para dizer, não tem acordo. Então, está aí dito o recado. Intervenção de terceiros. Asterisco aqui porque eu não sei se vai ter. Tem ou não tem? Se tiver, você vai fazer um requerimento aqui agora. Requer, nos termos do 126, a citação do terceiro denunciado para apresentar resposta que entender pertinente. Ele tem as possibilidades dele, enquanto denunciado, de respostas. Então, isso é outro momento, é outro estudo aí de intervenção de terceiros, mas aqui eu sei que ele pode aderir à petição inicial trazendo novos argumentos, ou ele pode contestar, inclusive, a denunciação, e aí, então, ele faz o que ele achar mais pertinente. Aqui no meu requerimento, é só para citá-lo na condição de denunciado para exercer o contraditório e a participação processual da melhor forma que ele entenda, aí de acordo com 127 do CPC, ok? Requer que seja deferido requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, citando esse terceiro já na pessoa física, no CPF dele, né, vamos dizer assim, nos termos do 134, parágrafo 2º, e 135 do CPC. Já estou o quê? Requerendo a desconsideração da personalidade jurídica. Logo aqui na petição inicial. É possível, né? Então tem aqui as duas redações. Paulo, eu sei também que o Ministério Público ele faz algumas intervenções em alguns procedimentos, né? Naquele famoso termo não muito legal de se utilizar, mas como fiscal da lei, né? Ele, então, será sempre intimado para participar dessas ações? Não. Eu tenho que verificar aqui quais seriam os casos em que o Ministério Público será intimado a participar aí como fiscal da lei, digamos assim, custos legis, aqui nesse nosso procedimento. Se estiver envolvendo menor, já fica na sua memória, sempre teremos o Ministério Público. Se estiver envolvendo incapaz, sempre teremos o Ministério Público. E aí, então, que eu penso muito na segunda etapa da OAB, quando eu penso em ações de alimentos, tá ok? Então, nesse caso, sim, teremos aqui o Ministério Público. E aí, então, eu chego aonde eu realmente quero, o núcleo da ação, que é o pedido. Repararam vocês que tudo para cima é requer, porque são questões processuais. Agora, o pedido diz respeito ao mérito da ação, e o pedido é para a tutela jurisdicional, que é o pedido imediato, e tenho também o pedido mediato, que é o objeto da ação. Então, eu tenho aqui o que a gente chama de 4 P's. P de pede, procedência do pedido para. Então, aqui eu tenho um P, aqui eu tenho outro P, aqui eu tenho outro P. Então, pede a procedência do pedido para. E aí, então, você vem aqui com o seu pedido, por exemplo, imediato aqui. E aí, aqui, então, é o pedido imediato. Condenar.
condenar. Condenar o réu ao pagamento de indenização de R$10.000. Esse aqui já é o pedido imediato. Então, o que está de amarelo é o pedido imediato e o que está de verde é o pedido imediato. Objeto da ação, deixa eu constituir aqui de uma outra cor, tá ok? Então, fica aqui os 4 P's, pede a procedência do pedido para condenar, para declarar, para constituir, dependendo da sua ação. Então, aqui temos também aqui, pede a procedência do pedido para declarar. Pedido imediato, verbo da ação. Declarar o quê? O vínculo biológico, paternidade. Então, aqui é o pedido imediato, tá ok? Essa ideia aqui de registro civil é só um mandamento para que a gente possa alterar ali o documento do autor, inserindo aí o réu como pai naquele documento, né? Pede a procedência para condenar a indenizar, mais uma vez aqui, né? E aí, então, aqui todos os danos materiais por ele suportados, que o valor vai ser em fase de liquidação. Isso aqui é um pedido genérico, né? Pede a procedência do pedido para condenar o réu a indenizar. Pronto, indenizar o quê? A gente sabe que o pedido deve ser o quê? Certo e determinado. Aqui eu trouxe um pedido indeterminado. Todos os danos materiais por ele suportados. Por quê? Porque quando eu for lá no artigo 323, vamos dar uma olhada lá, não custa, né? A gente está aqui no 323, quer ver? Está bem pertinho aqui, ó, 322, desculpa, 324. No 324, o pedido deve ser determinado. É lícito fazer pedido genérico? É. Nas ações aqui, o inciso 2, quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato. Então, eu narrei ali no meu casinho um ato cujo qual vai gerar, então, uma indenização em danos materiais, mas eu não sei ainda a extensão do dano. Então, eu faço um pedido genérico aqui dessa forma, mas justifico. Por favor, aqui faltou 323 do CPC, tá ok? Dizendo para você que você pode fazer um pedido genérico nesse caso, tá? 7 aqui ainda de pedido, ó, pede a procedência do pedido para condenar indenização de danos morais não inferior a 1, 2, 3 reticências. Na vida prática da advocacia, nós temos que colocar o valor. Entretanto, para efeitos de peça simulada na OAB, nós não colocamos valor sob pena de estarmos identificando a nossa própria peça e geraria a nossa desclassificação aí daquele certame. Então, nesse caso aqui, deixa pedido genérico mesmo, que vai dar certo. Devendo ser devidamente arbitrado por vossa excelência. Tá certo? Então, aqui eu tenho a ideia de pedidos, tudo pedido único, né? Pedido simples, um pedido só. Porque eu posso trabalhar aqui a ideia de acumulação de pedidos. Se eu tiver na acumulação de pedidos simples, são independentes entre si, pede a procedência do pedido para, fala, opa, olha aqui que ficou aqui, comi um D aqui, ficou feio, né? Então, pede a procedência do pedido para pedido imediato. Depois eu trago o pedido imediato. Depois, pede a procedência do pedido para imediato. Então, eu poderia aqui trabalhar a ideia de dano moral e dano material, nesse caso aqui, que é pedido de acumulação simples, nesse caso aqui para nós, ok? Onde um não depende do outro, se for o caso, né? Acumulação sucessiva. Preciso trabalhar a ideia de que o segundo só será procedente se o primeiro também for. Então, eu tenho aqui, pede a procedência do pedido para, trago aqui o pedido imediato e trago o pedido imediato, para declarar a paternidade, por exemplo. Julgado procedente o pedido acima, declarou o cara como pai, pede a procedência do pedido para condenar. Agora vem para condenar ao pagamento de alimentos, pedido imediato. Essa é a acumulação sucessiva aqui. Você pode fazer num único parágrafo, ponto e vírgula, e trazer aqui para mim? Posso, sem problema nenhum. Mas por que eu vou fazer assim se eu posso dividir? E quando eu divido, eu facilito a leitura, eu facilito o visual, a estética da minha petição. Eu preferiria fazer 2 parágrafos, ou 2 pedidos ali separados em 2 frases, né? Melhor dizendo. Ok. Acumulação subsidiária. Né? O segundo pedido só será analisado se o primeiro pedido for improcedente. Então, eu tenho aqui, ó, pede a procedência do pedido imediato, para anular todo o contrato. Anulação do contrato aqui, ó, contrato
vai deixar de existir pedido imediato. Entretanto, pelo princípio da eventualidade, caso Vossa Excelência não acolha o pedido acima, pede a procedência do pedido para anular uma cláusula desse contrato, que é a cláusula, por exemplo, que versa sobre juros abusivos. Então, para fazer uma revisão do contrato, já que não cabe a anulação do contrato. Agora, se já anular o contrato no primeiro pedido ali, perde-se o objeto do segundo pedido, tá ok? Artigo 327 aqui do Código de Processo Civil. Pedido alternativo, a obrigação é alternativa. Então, eu tenho um pedido só para que se cumpra a obrigação. Artigo 325 traz para mim esse pedido alternativo. Então, eu vou lá, pede a procedência do pedido para... Aí eu falo o que eu quero aqui, para ele cumprir a obrigação. Ou, né, para ele cumprir a obrigação de outra forma, de acordo com como está prevista na obrigação. Tá? Então, pede a procedência do pedido para que ele seja condenado a cumprir a obrigação. Então, o que é alternativo aqui, na verdade, é o pedido imediato. Então, o pedido imediato é que dá para mim essa alternância, né? É o pedido imediato que me dá essa alternância. Porque os dois aqui pedidos, o imediato, eles vão ser conclusivos como iguais. Os dois são condenatórios. Ficou aqui uma redundância nessa redação, tá ok? Aí eu venho aqui, já mudando aqui já de tema, né? Julgado improcedente pedido. Olha só, já estou perdendo a ação, né? Eventualmente eu estou perdendo a ação. Eu sou o autor, eventualmente eu estou perdendo a ação. Então aqui são as acumulações de pedido, já estão encerradas. Aqui eu estou perdendo a ação. Julgado improcedente o pedido contra o réu na ação principal, pela eventualidade, agora eu vou pedir a procedência do pedido contra o terceiro. Então eu peço a procedência do pedido para o quê? Condenar o terceiro em alguma coisa. E aí, então, tem a obrigação aqui da evicção, no caso do 125, inciso 1. Isso aqui é denunciação da lide. Isso aqui é denunciação da lide. Então, está aqui o pedido de denunciação da lide aqui, ó. Tá ok? Depois eu tenho aqui, ó. Julgado procedente o pedido contra o réu. Esse aqui já estou pensando na desconsideração da PJ. Julga procedente o pedido e condena a empresa. Entretanto, estou buscando o patrimônio do sócio. Então, julgo o quê? Procedente o pedido para desconsiderar a personalidade jurídica de forma que eu possa buscar o seu patrimônio. Crio uma redação nesse sentido. Primeiro, eu tenho que condenar a empresa e, ato seguinte, eu já tenho ali a condenação e a obrigação sendo transferida para o sócio. Então, eu preciso criar essa redação nesse sentido. Por fim, pede a condenação da parte contrária ao pagamento das despesas e honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. Isso aqui é pro forma, todas você vai pedir, tá ok? Depois você tem também pro forma, requer provar todo o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos. Notadamente, qual que você quer? Prova documental já está juntada aos autos, ou provas novas documentais que se fizerem aí ao longo do processo, testemunha, se for o caso, prova pericial, se for o caso. E aí você vê exatamente, naquele casinho, qual seria mais pertinente. Imaginemos aí uma investigação de paternidade. Você quer provar por testemunha? Não, você não vai provar por testemunha. Você vai provar por perícia, tá ok? Então, se fosse uma investigação de paternidade, por favor, né, não me venha pedindo testemunhas do ato quando a criança foi, então, concebida, né? Traga para mim, então, uma prova técnica pericial, que seria o exame de DNA. Aí, então, você adequa, mas, de forma genérica, comece assim para mim. Requer provar todo o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos. Pronto. Já fiz aqui um protesto geral de provas. E, por fim, então, eu vou fechar essa petição inicial. Eu tenho aqui, então, o fechamento da petição inicial. Dá-se a presente o valor da causa. Artigo 319, inciso 5 do CPC, traz para mim o valor da causa, onde eu vou buscar lá no artigo 292, 93 do Código de Processo Civil também, os critérios para eu encontrar esse valor da causa, né? Dependendo dos pedidos desse valor da causa. Então, traz aqui para mim, na OAB, se tiver valor exato, tu dando material, por exemplo, é de R$10.000, e é só dando material, coloca R$10.000. Se não tiver, coloca aqui 3 pontinhos para mim, você vai acertar, tá ok? Termos em que pede espera deferimento, redaçãozinha pro forma aqui,
local, 3 pontinhos, data, 3 pontinhos, advogado, OAB. Né? Endereço completo para receber intimações. Aí você esqueceu de colocar lá em cima, no preâmbulo, na sua redação, né? Autor, qualificação completa do autor, vem por meio de seu advogado, procuração em anexo. Você esqueceu de colocar lá em cima. Então você coloca aqui para mim, endereço completo para receber intimações, conforme constante em procuração em anexo. Pronto, você salvou a sua redação do preâmbulo, que tinha sido ali negligenciada ou esquecida, aquela redação da procuração em anexo, capacidade postulatória devidamente comprovada, né? O contrato de mandato ali, desculpa, o contrato de mandato não, apenas o ato do mandato, constituição do seu mandatário, que é o seu procurador jurídico ali, processual, seu advogado, tá ok? Então eu tenho aqui essa ideia. Se você esquecer de alguma coisa aqui ao longo de tudo que a gente disse, está acabando a prova da OAB, você já está no caderno de resposta, que o caderno de rascunho é o outro vídeo que nós já fizemos, mas mesmo assim você esqueceu de escrever alguma coisa na sua petição e você não vai entregar sem esquecer. Então você coloca de forma bem discreta aqui no canto superior esquerdo, em tempo, 2 pontos. E aí você coloca de forma bem objetiva. Requer que conste no fundamento a referência ao artigo tal. Requer que seja considerado também como réu o nome tal. De repente é um litisconsórcio necessário e você esqueceu de qualificar um dos réus lá no preâmbulo. E aí você não vai lá fazer uma setinha, puxar, escrever, virar. Não, porque é proibido, inclusive em sede de processo real, você inserir notas marginais, nas margens das folhas. Então isso é vedado processualmente, mas não é vedado você emendar. Então você emenda aqui em tempo, tá ok? Última instância, né, pessoal? Só se esqueceu mesmo e for realmente importante. Requer que seja considerado um fundamento que você esqueceu e assim por diante, tá? E aí você fecha de novo, a sua petição inicial. Então você fechou, colocou um em tempo, agora você fecha de novo. Você demonstra para o seu examinador que você usou dessa técnica aí de emendar automaticamente e fechou a petição, ok? E aí então aqui eu tenho um checklist, né, uma lista para a gente poder fazer aí dessa petição inicial. 4 partes, preâmbulo, tem que ter endereçamento, qualificação de ambas as partes e o nome da ação. O desenvolvimento, eu vou ter fatos e fundamentos, com certeza. Tela provisória, não sei, se tiver, eu já estou aqui já dizendo que tem. Isso aqui é tudo rascunho, né, gente? Isso aqui, fazendo uma releitura do rascunho. Intervenção de terceiros, não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Gratuidade de justiça, pode ser que sim, pode ser que não. Pedidos e requerimentos, começa então com gratuidade, vem com prioridade de tramitação, não sei, se for o caso você vem, então, tutela provisória, se for o caso você vem, autocomposição, você vai ter que colocar, e aí então você pode juntar aqui com a citação, desculpa, isso aqui é a citação do terceiro, né? Desculpa, isso aqui é a citação do terceiro. Autocomposição, então, aqui é a citação do réu, conforme a nossa narrativa. Citação do terceiro, tem desconsideração da PJ ou denunciação da lide? Se tiver aqui agora, checklist, vai intimar o Ministério Público, coloca no seu rascunho. Né? Então, quais são os pedidos que você vai fazer frente ao réu? Quais são os pedidos que você vai fazer frente a esse terceiro? Sucumbência? Opa, vai ter, claro que vai ter. Provas? Claro que vai ter. E aí, então, vem um fechamento, valor da causa. Sempre aqui, a gente já coloca no fechamento, tem gente que coloca aqui nos pedidos e requerimentos, mas como não é pedido nem requerimento, requer o valor da causa seja assim, pede o valor da causa seja assim, não é. É um fechamento mesmo, no meu modo de ver, né? Fechamento aqui, valor da causa e aquela redaçãozinha básica. Então, isso daqui é uma revisão daquilo que você começou a produzir lá no seu rascunho, no nosso primeiro vídeo dessa playlist aqui que nós estamos encerrando com esse terceiro vídeo de modelo de petição inicial, tá ok? Se a gente colocar outros vídeos na playlist, tudo bem, mas a princípio parece que vão ser só esses, né, para essa playlist. Depois a gente pode pensar em criar outras com outros temas. Pessoal, então a gente tem aqui, por encerrado, a nossa metodologia, a nossa mensagem para vocês, e a gente, então,
encerro a gravação também, agradecendo aí a audiência, agradecendo a todos vocês. Caso vocês achem aí pertinente, curta o vídeo, compartilhe com seus colegas, para que você possa aí levar o conhecimento a todos, bem como dar aí um estímulo para a gente continuar, ok? Pessoal, muito obrigado a todos vocês.